Fala, turma! Novo vídeo com questão sobre Regimento Geral da Unesp. Questão recente, cobrada em 10 de agosto de 2025, de concurso da Unesp. Sim, e é uma questão legal, fique por aí para compreendermos definitivamente a importância do estudo de uma legislação sempre atualizada. Muito embora esta questão não sofreu nada, não houve problema para a resolução da questão, realmente existe resposta viável, porque se nós buscamos uma resposta numa questão como esta, é porque nós temos certeza de que outras 4 estão absurdamente erradas. E vocês vão entender. Questão em tela. Pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no dia da sua prova. Tendo em vista o que dispõe o Regimento Geral da Unesp, assinale a alternativa correta no tocante ao ingresso na carreira docente. Bem legal a questão. Ultimamente, a banca VUNESP tem elaborado, formulado questões sobre professores, carreira docente, concurso para professor titular, concurso para professor assistente, livre docente, muito legal. Achei uma questão bem completa, muito bem elaborada. Como eu disse, né? Apenas um adendo. Existe algo aqui desatualizado, né, para os parâmetros atuais, para o Regimento Geral da Unesp, na versão consolidada que nós estudamos para os concursos que estão por vir. Você leu cada uma das alternativas e encontrou a resposta? Vamos ver. A. O provimento de cargos de professor assistente será feito por concurso público de títulos e provas, aberto esse concurso a docentes que tenham, no mínimo, o título de mestre. Está assim no Regimento Geral da Unesp? É isso que declara esta legislação da Universidade Estadual Paulista? Sim ou não? Se isso estiver certo, é a resposta da questão. Prossigamos. B. A banca examinadora do concurso será composta de 3 professores, indicados pela congregação, devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus. É assim que está escrito lá no regimento? Você estudou e lembra-se dessa redação? Se você concorda, é a resposta da questão. Muita gente concordou, muita gente concordará. Uma ou outra pessoa vai discutir e vocês vão entender. C. Os integrantes da banca examinadora do concurso de ingresso na carreira deverão ter obrigatoriamente o título de livre docente. Então, aquele membro da banca examinadora do concurso para professor assistente. Nem disse isso na redação da alternativa C, mas nós subentendemos. Então, aqueles integrantes, membros da banca, eles deverão ter obrigatoriamente título de livre docente? É isso? Estamos falando de concurso para professor assistente. Dedidado, serão considerados aprovados aqueles candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7, com todos os membros da banca examinadora desse concurso. Turma, a média é igual ou superior a 7? É uma das perguntas que você deve fazer. Além disso, essa média com todos os membros da banca? Ou seria com alguns? Estou apenas perguntando. Estou apenas perguntando para a sua reflexão e consequente assimilação do conteúdo. E, em caso de empate entre candidatos aprovados, terá preferência na classificação o candidato pertencente aos quadros da Unesp. Quando falamos de concurso, né, para professor, sobre carreira docente, é isso que dispõe o regimento?
Aquele candidato pertence aos quadros da Unesp. Ele empatou com outros. Então, porque pertence aos quadros da Unesp, por desempate, né, ele fica melhor classificado. É assim que está lá no regimento? Turma, foram muitas indagações, perguntas importantes, né, para o estudo assertivo do Regimento Geral da Unesp. Primeira coisa que a questão pede o que está de acordo com o disposto no regimento. Porque pede a alternativa correta. Na sua prova você grifa. Porque se estivesse escrito assinale, marque a alternativa incorreta, a resposta seria outra. E eu já sei, turminha, galerinha que assiste aos vídeos do canal, estão muito bem preparados. Turma. E haverá quem dirá, opa, vou entrar com recurso, né? Se fosse o meu caso, porque não existe resposta nesta questão. Você chegou a essa conclusão? Vamos com calma. Aqui, como estava lá na prova, era a questão de número 9, né? Eu transcrevi para nós estudarmos juntos. Você vê que realmente uma questão de prova recente era prova de concurso público para aqueles docentes do ensino médio, né, e do ensino profissionalizante da Unesp. Olha que legal, atuação biologia, agradecendo aos inscritos do canal que gentilmente forneceram, cederam provas e gabaritos. Wesley, Lud, entre outras pessoas. Tá ok? Vamos lá. Então você vê, o Regimento Geral da Unesp, existem diversas versões por aí na internet. Uma delas é a que vigorou por bastante tempo, que era uma versão consolidada do Regimento Geral, atualizado até 28 de outubro de 2022. E vocês vão entender esta data, né, o prosseguimento das alterações, a linha do tempo, né, da legiferância daqueles que escrevem o regimento. Existem mudanças, alterações, supressões, acréscimos. Vamos lá. O artigo 113 do regimento, nesta versão, né, atualizado, o regimento até 28 de outubro de 22, dizia que a realização do concurso para provimento de cargo de professor assistente obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º, a banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus. Você leu com atenção? Devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus. Fábio, entendi o porquê, a razão, o motivo de podermos pedir a anulação da questão. Falou de congregação, mas não falou de conselho diretor, que seria um conselho equivalente à congregação. Então, porque a alternativa está incompleta, esta alternativa B, leia aqui, 3 professores indicados pela congregação. Cadê? Ou pelo conselho diretor? Porque aqui está como está lá, devendo um deles ser da unidade e 2 deles de fora do campus. Não é o que a gente leu aqui? Um deles ser da unidade e 2 deles de fora do campus. Faltou o conselho diretor, Fábio. Galera, turma, isso não invalida a questão. Jamais você venceria, né, um recurso, o seu recurso não seria deferido por esse tipo de observação. Poderia haver uma outra redação. A banca examinadora do concurso será composta de 3 professores indicados pelo conselho diretor. É por um ou por outro. É pela congregação ou pelo conselho diretor. E também uma alternativa bem completa. Indicados pela congregação ou pelo conselho diretor. Guardemos aqui a nossa reflexão sobre a alternativa B. Porque eu tenho certeza, escreva nos comentários, você já olhou a alternativa B
E não é isso o ponto central da discussão aqui deste vídeo. Primeira coisa a dizer, esta questão está valendo? Tem gabarito? Tem resposta? Não é passível de recurso? Eu concordo, não há recurso para esta questão. Mas, se quiser fazer recurso, se interpuser um recurso, depende da banca, né? Deferir ou indeferir, aceitar ou não. Vamos então seguindo nos estudos, porque este vídeo é bastante importante, tem a ver com o estudo de legislação atualizada. Eu disse, o que você vê em tela, inciso 1º do artigo 113 do Regimento Geral da Unesp, era uma redação do inciso 1º que valia até 28/10/2022. Ou melhor dizendo, estava atualizado o regimento até 28 de outubro de 2022 e ali ficou vigente, vigorou. Outubro, novembro, dezembro de 22, janeiro, fevereiro, etc. 23, depois 2024 e assim por diante, seguiu a vida. Você vê o gabarito desta prova, eu disse, né, que era a área de química, questão 9 da prova, aqui, ó, veja, questão 9, alternativa B, que estamos discutindo. A banca examinadora do concurso será composta de 3 professores, indicados pela congregação, devendo um desses professores ser da unidade e 2 desses professores de fora do campus. Ok. Fábio, faltou o conselho diretor. Estou dizendo para você que isso não é o importante aqui na nossa reflexão deste vídeo. Nós vemos que fala de conselho diretor. Vamos seguir. Existe, então, com o passar do tempo, a atualização do regimento. Houve uma atualização, salvo engano, em maio de 2025, que tratou justamente da alteração do inciso 1º do artigo 113. O que nós temos disponível agora, lá no portal oficial da Unesp, na descrição deste vídeo, vou deixar o link. Você clica, tem acesso direto à página dentro do site da Unesp, né, da Unesp Reitoria, e ali você encontra o regimento, esta versão. Estamos gravando o vídeo em 15 de agosto de 2025, versão, então, do regimento atualizado até 7 de julho. Houve uma anterior, inclusive do mesmo ano de 2025, mas já não está lá neste portal da Unesp. Então, vamos estudar o que nós temos em mão. Você vê o artigo 113, leia com atenção. A realização do concurso para provimento de cargo de professor assistente obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. A banca examinadora será composta de 3 professores, legal, indicados pela congregação ou pelo conselho diretor. Opa! Olha aí, Fábio! Conselho diretor, permanece na redação. Ok, muito bem observado. Olhe agora aqui. Podendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade. Podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade universitária. Vamos ver como era. Devendo um deles ser da unidade universitária e 2 de fora do campus. Era isso que valia antigamente. E agora? Podendo um desses docentes ou professores, no máximo, pertencer à unidade. E você vê aqui, ó, no inciso 1º, existe um número ali à esquerda superior. Eu circundei 95. E no rodapé da página do regimento, diz que redação dada pelo decreto, etc. e tal, o importante é o que está destacado na cor verde. Alterado quem? O inciso 1º. Inciso 1º, alterado pela resolução Unesp número 6, de 6 de março de 2025. E aí nós vemos, como curiosidade, essa resolução encontrada também no portal da Unesp. Resolução Unesp número 6, de 2025, dispõe sobre a alteração de dispositivo do regimento, ou seja, de um item, seja um inciso, um parágrafo, uma linha. Está aqui, ó, o artigo 1º dessa resolução, falando que o inciso 1º do artigo 113 do regimento passa a vigorar com a seguinte redação.
Nós estamos estudando o artigo 113, né, que fundamenta o nosso estudo desta questão de prova anterior. A banca examinadora será composta de 3 professores indicados pela congregação ou então pelo conselho diretor, podendo um dos professores, no máximo, pertencer à unidade. Essa é a resolução que alterou o dispositivo, elemento, item do regimento, que é o inciso 1º do artigo 113. Leia o que está vigente, o que está valendo. A banca será composta de 3 professores, indicados pela congregação ou pelo conselho diretor, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. A alteração do inciso 1º, o inciso 1º sofreu uma alteração por causa dessa resolução. Isso aqui é que é importante, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Então, é isso que vale atualmente o regimento atualizado até 7 de julho de 2025. Vamos ver de novo a prova, ou melhor, a questão da prova. Aqui na alternativa B, vou colocar em negrito para focarmos nela. O que diz a alternativa B? Que antecipo é a resposta da questão e não é passível de recurso. Não acredito. Você discorda? Escreva nos comentários. Vamos lá. A minha opinião não é a importante, é a sua opinião e a opinião da banca que devem prevalecer. Vocês conversam entre si. Você entra com recurso, a banca aceita ou não. Não é verdade? Aqui estamos estudando o regimento e vendo a importância do estudo de legislação atualizada. Então, numa prova de concurso público, hoje, né, abriu o edital hoje. A prova não está acontecendo hoje. Vamos falar do edital. Abriu hoje o edital de concurso público da Unesp. Qual versão do regimento geral da Unesp você precisa estudar? Essa aqui? Claro que não. Estamos em 15 de agosto de 2025. Abriu o edital hoje de concurso da Unesp. Você precisa estudar esta versão aqui, a mais atualizada, de 7 de julho de 2025, porque o edital abriu em agosto de 2025. Então, aquela versão antiga de 2022, se houve uma outra versão de 2023, 2024 e até uma outra de maio de 2025, não são mais as versões importantes para um concurso cuja inscrição, ou melhor, para um concurso cujo edital acontece em agosto de 2025, precisamos estudar esta versão aqui, que você encontra clicando no link que está na descrição deste vídeo. Tá bom, está ficando confuso, o importante é isso aqui, ó. Primeiro, está no regimento, devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus? Não. No regimento, nós vemos, regimento atual, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Antigamente, estava lá, devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus. Então, o que pode ter acontecido? A banca pode ter utilizado, né, para a formulação da questão, a elaboração, o texto antigo do regimento. Simplesmente isso. Existe até uma pausa aqui na minha fala, porque eu não estou discutindo com a banca, muito menos discutindo com as minhas inscritas e os meus inscritos. O que eu quero dizer é que é aceitável que a alternativa B seja a resposta? Sim, e vamos entender o porquê. A alternativa A não pode ser resposta, porque não é mestre. Eu vou ver a fundamentação com você. A C não pode ser a resposta, porque não deverão ter obrigatoriamente o título de livre docente. Já estamos eliminando as outras alternativas. Então, no fim das contas, você vai entender, por eliminação, só poderia, olha o verbo poder no futuro do pretérito, só poderia ser a alternativa B, ou então nenhuma alternativa. E aí você quer entrar com recurso,
fundamente com tudo isso que estamos conversando aqui no vídeo. D. Serão considerados aprovados os candidatos, média igual ou superior a 7, legal. Com todos os membros, não. Não é com todos. Está percebendo? A não pode ser, C não pode ser, D não pode ser. Opa, Fábio, de repente a alternativa E. Vamos ver. Em caso de empate, existe isso de preferência na classificação do candidato que pertence aos quadros da Unesp? Não. Vamos então às fundamentações, né, de por que a alternativa A está errada, a C, a D e a E. Depois nós voltamos à alternativa B, que no fim das contas vai ser a resposta da questão de acordo com o gabarito, né, provisório, preliminar da banca VUNESP, porque a prova foi recente, neste último domingo. Hoje é hoje é sexta-feira, galera, sextou, né, na gravação do vídeo. Você pode estar assistindo em outro dia. Então você viu a resolução que alterou a redação do inciso 1º do artigo 113. Agora, o regimento novinho em folha, né, com a versão de 7 de julho de 2025, nós vimos aqui, ó. Ok? Lá no regimento tá assim. Seção 2ª do ingresso na carreira docente, artigo 111. O provimento de cargos de professor assistente será feito por concurso público de títulos e provas, aberto a graduados no ensino superior, que tenham no mínimo o título de doutor. No mínimo o título de doutor. Olha o que está escrito na alternativa A. Título de mestre? Não. E também não é aberto a docente. Percebeu? Aprendendo comigo, galera? Leia a alternativa A. O provimento de cargos de professor assistente será feito por concurso público de títulos e provas, aberto a que tenham no mínimo o título de... Não é docente, não é mestre. Voltemos lá. Com calma, tranquilidade, vamos assimilar. Olha o que declara o artigo 111. Aberto a graduados no ensino superior. Não é docente, como está na alternativa A. Que tenham no mínimo o título de doutor. Não é mestre, como está na alternativa A. E depois fala das normas para a realização do concurso. O inciso 1º é o que nós estamos conversando. Olha aqui, inciso 2º. Os integrantes da banca examinadora deverão ter no mínimo o título de doutor. Na alternativa ali, não falava livre docente, título de livre docente? E eu antecipei que não é? Leia aqui, ó. Deverão ter obrigatoriamente o título de livre docente? Não. Não, não, não. É título de doutor. Veja comigo de novo. Deverão ter no mínimo. E não fala obrigatoriamente o título de livre docente. Fala que deverão ter no mínimo o título de doutor. Então aqui, ó, deverão ter no mínimo o título de doutor. Não tem esse obrigatoriamente também. Tá vendo? Estamos aprendendo junto, assimilando. Estudo assertivo. Seguindo. Inciso 4º do artigo 113. Serão considerados aprovados candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7. Legal! Com 2 membros da banca, pelo menos. Existem 3 integrantes, 3 professores lá na banca. No mínimo, a pessoa candidata precisa conseguir média igual ou superior a 7, com 2 membros dos 3, pelo menos. Se conseguir média igual ou superior a 7 com 3 membros, perfeito. Mas no mínimo, pelo menos com 2. Vejamos aqui, ó. Com todos os membros, com os 3 membros, não. Com pelo menos 2 membros da banca. Por isso, estamos destacando aqui, ó. Não é com todos os membros, mas com 2 membros da banca, pelo menos. Tá bem claro? Está assimilando? Legal ou não? Inciso 7º do artigo 113. Explica para a gente que, em caso de empate nas indicações, a classificação será feita pela média geral dos candidatos
empatados. Olha o que diz a alternativa E. Em caso de empate entre candidatos aprovados, terá preferência na classificação aquele candidato que pertence aos quadros da Unesp. Nada disso, meu Deus do céu! Ali, a banca, com todo respeito, viajou na maionese. Tá aqui, ó. Primeiro que diz o inciso 6º, a ordem de classificação dos candidatos será estabelecida em razão do maior número de indicação por parte dos membros da banca. Em caso de empate, nas indicações, a classificação será feita pela média geral dos candidatos empatados. Inclusive, aqui fala de indicações, empate de indicações. O que diz a alternativa E? Nem falou de indicações, falou de em caso de empate entre candidatos aprovados. Isso não tem quando tratamos de concurso público, né, para cargo de professor assistente. Porque você está vendo comigo o artigo 113 e todos os seus incisos. Lá na seção 2ª do ingresso da carreira docente, falando de professor assistente no artigo 111, no 113 também, e a questão cobrava conhecimentos deste artigo 113. Tanto conhecimento do caput, cabeça do 111, que está na seção 2ª, quanto dos incisos do artigo 113. Turma, galera, e olha o parágrafo 1º. A congregação ou o conselho diretor, ao indicar os componentes, etc. e tal. Parágrafo 2º. Para observar o disposto no inciso 1º deste artigo, a congregação ou o conselho diretor indicarão 2 suplentes. É por isso que aquela alternativa que citou, é a alternativa B, citou apenas congregação, ela não está errada por causa da falta de conselho diretor. Porque a banca conterá, né, terá ali membros indicados, seja pela congregação ou seja pelo conselho diretor. Poderia estar escrito na alternativa B, indicados pela congregação ou pelo conselho diretor? Ok, redação mais completa. Mas não é isso que deixaria a resposta errada. Nem a falta do conselho diretor e voltando àquela reflexão. Também o fato de estar com uma redação antiga aqui, ó, devendo um deles ser da unidade e 2 de fora do campus, é uma redação antiga de regimento anterior, isso não invalida a resposta. Mas eu sei que tem gente capacitada, gabaritada, que sabe escrever recurso, vai escrever recurso para a banca, vai fundamentar dizendo, opa, estudei o regimento atualizado. Quando abriu o edital, estava vigorando este regimento geral da Unesp aqui e não outro regimento com essa redação. Por isso eu quero que anule esta questão. E aí a banca, né, vai deferir ou indeferir. São outros 500. Não é o centro, né, do nosso estudo neste vídeo para entendermos de uma vez por todas a importância de se estudar a legislação atualizada. Você viu comigo aqui, Regimento Geral da Unesp, atualmente, até 15 de agosto, gravação deste vídeo, é a versão consolidada, regimento atualizado, até 7 de julho. Houve uma outra versão, salvo engano, galera, falei maio, mas talvez ali em março de 2025. E, inclusive, era uma versão que já continha esta alteração. A redação já não era mais essa aqui, a redação era já isso que você vê agora. Não era essa aqui, não era. Já era, lá em março de 2025, esta redação que você vê agora, podendo um deles, no máximo, pertencer à unidade. Fábio, mas por que há, então, depois lá de março de 2025, houve, então, nova versão do regimento, agora atualizado até julho de 2025. Por quê? Até março lá, houve uma alteração do inciso 1º do artigo 113. Aí, até julho de 2025, é porque houve outra alteração
mas do parágrafo 1º deste artigo 113. Então são coisas diferentes, mas aí o vídeo se tornaria complexo. Você quer que eu grave um vídeo falando dessas alterações, tanto no inciso quanto do parágrafo do artigo 113 do Regimento Geral da Unesp e as consequentes, atualizações desta importante legislação da Unesp? Sim ou não? Escreva nos comentários, vamos interagir. Galera, turma, eu fico até emocionado porque eu quero ajudar. E já deixou um like? Muito obrigado. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Olhe novamente a questão em tela. Façamos de conta que não conversamos nada. Meia hora de conversa. Mas, você olhando essa questão, você vê que a alternativa A não pode ser, porque aqui é título de doutor. E não é aberto a docentes, é aberto a graduados no ensino superior. A B é a resposta. E eu sei, turma, agora é podendo, não é devendo, etc. e tal. Mas está aqui. É a única resposta possível. Do contrário, toda a questão anulada. A C, absurdamente errada, porque não é obrigatoriamente título de livre docente. Não. Eles deverão ter, no mínimo, o título de doutor. Aqui, ó, com todos os membros? Não, com pelo menos 2 membros da banca examinadora. Se a banca é composta por 3 membros, então o candidato aprovado é aquele candidato que obtém média igual ou superior a 7, com 2 daqueles 3 membros, pelo menos. Claro, se conseguir média igual ou superior a 7 com os 3 membros, também está aprovado. E, a respeito de empate, a redação da alternativa E é a mais fraquinha. Por quê? Em caso de empate entre candidatos aprovados, aí terá preferência na classificação o candidato que pertence aos quadros da Unesp. Não. Leia comigo aqui, ó. Inciso 7º do artigo 113. Em caso de empate nas indicações, a classificação será feita pela média geral dos candidatos empatados. E o inciso anterior, o 6º, diz que a ordem de classificação dos candidatos será estabelecida em razão do maior número de indicações por parte dos membros da banca examinadora. Por isso, a alternativa E é descabida, absurda. Não é nada disso. Nada, nada, nada. O Tico e o Teco não se conversaram aqui. Realmente, questão legal. Embora com todas as ressalvas que fizemos aqui, eu possa até adaptar esta questão e gravar um novo vídeo, né? Talvez modificando uma ou outra alternativa para aproveitarmos o nosso estudo sobre Regimento Geral da Unesp. Que tal? Gostou? Deixe nos comentários. Fábio, gostei da sugestão, grave esse vídeo. Isso aí, então. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera! E se não concordar comigo, escreva nos comentários. Tamo junto. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.